Em entrevista ao Washington Post, Moraes desafia sanções e afirma que não vai recuar nem 1 milímetro, né? Aí a Veja, que é mais incisiva ainda, o juiz que se recusa a se dobrar a Trump, né? Que é a entrevista do Moraes ali do Washington Post. Porém, a gente tem que saber uma coisa, que toda vez eu falo isso aqui sempre. Sempre que alguém precisa demonstrar força, segundo aquele livro A Arte da Guerra, é porque está fraco. Porque a própria força em si, ela já transparece sem precisar você ficar mandando essas coisas. E aqui os próprios colegas do Alexandre de Moraes vão falar que ele gosta de demonstrar esse tipo de força de forma mais bruta, mais inflexível. Essas e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like. Não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Aí aqui, ó, o Washington Post, que é um folhetim da esquerda ali nos Estados Unidos, né? Entrevistou o Alexandre de Moraes e ele colocou alguns depoimentos aqui. O magistrado reiterou em entrevista que seguirá conduzindo os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores sem abrir espaço para recursos. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá? Não existe a menor possibilidade de recuar nem 1 milímetro, afirmou Moraes. Recebemos a acusação, analisaremos as provas e quem tiver que ser condenado será condenado. Quem tiver que ser absolvido será absolvido. Aqui a gente está vendo também o processo mais rápido da história do Brasil. É impressionante. Eu já fiz vídeo aqui sobre isso, mostrando que até os processos ali da Marielle Franco e a omissão da polícia do Distrito Federal ante aos atos do 8 de janeiro já estão no prazo final e não foi decidido nada sobre nenhum dos dois casos. Mas esse do Bolsonaro está a nível relâmpago. Por que será? Será que ele está tão preocupado assim com a democracia ou ele está com medo de alguma outra coisa? Vamos dar uma olhadinha? A entrevista foi publicada em meio ao aumento da pressão do Washington contra o Moraes, né? O governo Trump classificou a atuação do ministro do Brasil como perseguição política e respondeu a medidas inéditas, aplicação de tarefa de 50% sobre produtos brasileiros, cancelamento do seu visto e de aliados da corte e sanções individuais contra Moraes sobre a lei Magnitsky, usada contra violadores de direitos humanos. Porque aqui o Washington Post, um bom folhetim esquerdista, gosta de estar batendo no Trump, né? Isso aí é normal, isso é padrão desse pessoal. Por isso que eles resolveram fazer esse negócio assim, por causa que ia dar uma causada. Só que só mostrou aquilo que eu já falei. Ele não se usou de imparcialidade, não. Ele só mostrou força. Ele disse que vai fazer e vai acontecer, como bem o Xandão gosta de fazer. Porém, isso aí tá tendo um preço, tá? Vamos lá. Não há como recuar o que devemos fazer. Digo isso com completa tranquilidade. Duvido. Já tem que fazer, ó. Você tem que fazer esse tipo de entrevista aí online, porque que se for para poder ir lá, não dá certo. Vocês sabem por quê, né? Segundo Washington Post, Moraes empoderado pelo Supremo, olha as palavras, empoderado pelo Supremo Tribunal Federal para investigar ameaças digitais, verbais e físicas contra a ordem democrática do Brasil, tornou-se uma autoridade nacional por conta própria, bem como uma figura única no cenário global, um xerife da democracia. Só que isso aqui é um ponto negativo. Isso aqui eles falam como um ponto positivo, mas isso aqui é um ponto altamente negativo, porque só mostra que o Alexandre de Moraes está se utilizando de meios políticos para as suas decisões e não de coisas totalmente imparciais, que é a avaliação preventiva das provas, para poder julgar o Bolsonaro da forma correta. E qual seria a forma correta? Da forma imparcial. Só que é isso que a gente não vê por aqui. A gente vê um juiz totalmente parcial, fazendo prisões arbitrárias, tomando decisões arbitrárias, aleatórias, só para poder mostrar a sua força. Lembra do que eu falei no início do vídeo, né? O jornal lembrou que Moraes suspendeu plataformas de redes sociais no Brasil, como o X, o que levou a um embate contra Elon Musk, dono da plataforma, que chegou a chamá-lo de Darth Vader do Brasil. A entrevista também citou que o ministro ordenou a prisão de parlamentares e afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, após os atos de 8 de janeiro de 2023. Sobre esse negócio aqui do Elon Musk, isso aqui foi ridículo. Foi tanto que na época até o Elon Musk fez um perfil só para poder mostrar como o Alexandre de Moraes estava errado, como ele tinha mandado suspender as suas as contas das pessoas, assim como aconteceu com o Rumble e a Trump Social.
Só que a diferença é que essa decisão do XS foi revertida. Teve um tempo aqui que foi feito dessa forma, o que mostra como isso aí é problemático, principalmente a questão de censura de redes sociais, que o Lula está querendo passar sobre isso aí. Já fiz vídeo sobre isso aqui, vou estar colocando aqui, que ele quer passar censura de todo jeito, dando como justificativa aquele negócio do Felca, mas isso aí eu explico no vídeo, isso aí é papo para outro vídeo. Depois você assiste, depois você assistir esse. Aí aqui, ó, o post entrevistou 12 amigos e colegas atuais e antigos do ministro, muitos deles em condições de anonimato, para mostrar ao público como Moraes se tornou o jurista mais poderoso da história do Brasil. É autoritário, vamos dizer assim, né? Muitos defenderam a postura de Moraes, mas outros alertaram para os abusos. Entre os críticos está o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, que declarou ao post estar triste com o que classificou como a deterioração da instituição diante da atuação do colega. Obviamente, eu fiz até vídeo também sobre isso aqui. A história é implacável, ela acerta as contas depois, lembrou o Marco Aurélio de Mello. E de fato, e o pior é que esse depois não está muito difícil de acontecer não, ele já está chegando. Ele tá vendo até que o pessoal que tá com o Moraes vai sofrer esse negócio também. Já estão sofrendo, né? Isso aí só tende a se perpetuar. E já tem gente da primeira turma já querendo pular fora disso aí, viu? O Dino que tá dando uma de louco aí, que eu vou falar com ele daqui a pouco, querendo empatar até os bancos de negociarem fora do Brasil. Que cara é sensacional. Vamos lá. O jornal também lembrou da abertura do inquérito 4781, o chamado inquérito das fake news de 2019. Segundo o post, a decisão do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, de entregar a Moraes a condução das investigações representou um rompimento com a tradição da corte, que normalmente não abre seus próprios inquéritos e distribuiu os casos por sorteio. Porque a maquininha do aleatório do STF tá quebrada, por isso que tá acontecendo isso. E o Toffoli também tá com medo de comentar essas coisas, tá? Ele também tá com medo, tá ali na segunda turma, mas ele já tá com medo desse negócio de Magnício cair por cima dele também. Uma saiba decisão, né? Ele tá, como ele não tá diretamente ali, tá na linha de frente, que ele não tá na primeira turma, ele já tá dando seus indícios de estar correndo fora. E sabe ele de estar fazendo esse negócio enquanto o negócio não está para ele, apesar que ele já teve o passaporte suspenso, se eu não me engano. A reportagem lembrou que a medida foi aprovada por ampla maioria do STF, 10-1, né? Nessa época aí tava forte, né? O Xandão tava forte aí. Todo mundo, vai Xandão, bate no Bolsonaro, bate que vai dar certo. Sob o argumento de que era necessário proteger a corte diante de ameaças e campanhas de desinformação. Um funcionário do STF, ouvido de forma anônima pelo jornal, disse que se o tribunal não tivesse um instrumento para se defender, se dependesse apenas da polícia ou do ministro público, estaria frito. O único voto contrário foi do então ministro Marco Aurélio de Mello, que criticou a abertura do inquérito, né? Foi uma investigação que, na minha visão, foi mal iniciada. Claro, não mal iniciada não. Era para poder ser apurado de forma imparcial. Mas a gente viu, eu já fiz vídeo também sobre isso, que na verdade, paralelamente, vocês viram o que estava acontecendo, né? As inserções ali, segundo o que o Tagliaferro já tinha falado. Agora vamos pular para a parte interessante aqui, ó. O excesso de poder. O post ressaltou que, ao assumir o inquérito das fake news, Moraes teve à disposição ferramentas que a Suprema Corte dos Estados Unidos não possui, como acesso direto à Polícia Federal. Na entrevista, Moraes comparou os contextos históricos do Brasil e Estados Unidos. Eu entendo que, para a cultura americana, é mais fácil compreender a fragilidade da democracia porque nunca houve um golpe lá. Claro, né? Por causa que lá a liberdade é levada muito em consideração, diferente do que está sendo levado aqui. Mas o Brasil teve anos de ditadura sob Getúlio Vargas, outros 20 anos de ditadura militar e inúmeras tentativas de golpe. Quando você é mais atacado por uma doença, forma anticorpos mais fortes em busca de uma vacina preventiva, disse o ministro. Aí, e também ele disse, né, que a vacina é ele, tá? Ele comentou aqui. O jornal também detalhou a trajetória pessoal de Moraes, mostrando sua ambição desde os tempos de promotor de São Paulo e seu desejo declarado de chegar ao Supremo. Na entrevista, Moraes minimizou as críticas pelo excesso de poder. O ministro disse que mais de 700 decisões suas foram revistas pelo STF e que não perdeu nenhuma. Simples assim. É o inerrante Alexandre de Moraes. Caramba, esse cara aqui é sensacional.
Aqui parece, na entrevista, Moraes disse que, apesar dessas suas críticas, não vê os Estados Unidos como inimigos. O post cita aqui no gabinete do ministro a trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos e da Constituição Americana. Né? Como todo constitucionalista tem grande admiração pelos Estados Unidos, afirma Moraes. Em entrevista para ele, a tensão atual entre os Estados Unidos e o Brasil é fruto de desinformação. Não, é fruto do que você está fazendo, né? E, inclusive, o Martin DeLuca, o advogado da Trump Media e do Rumble, disse assim, Alexandre de Moraes disse ao Washington Post que suas medidas extremas são uma vacina para salvar a democracia do autoritarismo. O problema é que a cura está matando o paciente. Ao corroer o devido processo legal e a liberdade de expressão em nome da salvação da democracia. Ele está destruindo a própria democracia que afirma defender. É por isso que o mundo cada vez mais vê sua campanha como uma guerra jurídica, usando a lei como uma arma para silenciar a dissidência. Plataformas inteiras foram banidas, né, como é o caso das que ele está defendendo. E vários políticos foram impedidos de participar de eleições, cidadãos, jornalistas e até mesmo autoridades eleitas foram presos por liberdade de expressão. Esses não são anticorpos da democracia, mas sintomas de seu declínio. E, no entanto, em sua parede, Moraes pendura orgulhosamente a Declaração da Independência, a Declaração de Direitos e a Constituição dos Estados Unidos, enquanto atropela os próprios princípios escritos nelas todos os dias. A democracia não morre de uma só vez. Muitas vezes ela é sufocada lentamente para o seu próprio bem, né, que ele colocou aqui entre aspas, né? Só aí um outro post aqui foi do Jason Miller, né? Mostrando aqui, estamos assistindo, né, diz a estratégia de Trump sobre a entrevista de Moraes no Washington Post. E aqui ele vai falar, não se preocupe, estamos assistindo, disse Miller como resposta a uma publicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde março de 2025. Ou seja, o Xandão ele está sendo monitorado por esse pessoal e, na verdade, pelo mundo inteiro, porque todo mundo está vendo a forma que ele está se posicionando e como isso aí vai estar lá nas costas dele. Já está estralando, né? E de quem estiver com ele. Quem é que vai estar votando com o Moraes? Quem é que vai estar segurando essa peteca aí? Não tá entendendo? E a gente não sabe. A gente, quem tem certeza mesmo é a mansão que o Barroso comprou com muito esforço ali nos Estados Unidos de 22 milhões de reais, né? Muito esforço, né? Mas tá certo. O que a gente vai esperar desse pessoal? A gente não sabe, né? Vamos ver quem é que vai conseguir segurar essa batata quente e ficar com o Xandão mais tempo.